Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vou pedir para vocês aguardarem alguns minutinhos para a gente aguardar que todos consigam acessar a live e também aguardar o professor Matheus Esquivel, que é o nosso convidado de hoje, tá ok? Olá, o pessoal que for entrando, vai dando um ok como que tá a parte de áudio, como que tá a parte de vídeo. Essa é a nossa segunda live do nosso cronograma de abril, que nós preparamos 22 lives para vocês. E hoje a gente vai ter o prazer de receber o professor Matheus Esquivel falando um pouquinho sobre a fisioterapia respiratória nesse cenário de Covid-19. Então, só vocês aguardarem 2 minutinhos, a gente já inicia o nosso bate-papo, tá ok? Se vocês, inclusive, quiserem já ir mandando as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, ao longo da transmissão eu vou passando pro professor Matheus Esquivel. Olha lá o Jeff. Braço, Jeff. Já vi que tem alguns alunos nossos da pós-graduação que entraram. Bom, pessoal, então, como já passado para vocês, qual que é a proposta para esse mês de abril? É a gente disponibilizar para vocês 22 lives e videoaulas, onde nós vamos ter vários temas, não só temas relacionados ao Covid-19, não só temas relacionados ao coronavírus, né? A ideia é que a gente aproveite esse mês para que a gente se atualize, que a gente aproveite esse mês para que a gente consiga potencializar a nossa área acadêmica, né, a nossa área profissional. Então, esse foi o nosso intuito de disponibilizar esses 22 temas. Essa semana a gente ainda tem amanhã a nossa live com o professor Nelson Serrão falando sobre game terapia, que inclusive é um recurso que pode ser utilizado com os pacientes durante a teleconsulta, a parte de telemedicina. Na semana que vem a gente já tem confirmado uma live na segunda-feira com o Dr. Bill Segurança falando sobre colocação de EPI, retirada de EPI, como você chegar até a sua casa e fazer uma desinfecção adequada. Na terça-feira, o professor Daniel Xavier falando sobre paciente oncológico e esse cenário de coronavírus. Na quarta-feira, a professora Áurea falando sobre o idoso institucionalizado, que hoje talvez é o nossa nossos maiores focos de cuidado e de precaução frente a esse cenário. Lá, professor Daniel Xavier, isso aí, professor Daniel Xavier vai estar com a gente na terça-feira. Na quinta-feira, o professor Rogério Abi, que é o coordenador da área de cuidados paliativos, falando sobre quais são os nossos dilemas, né? Quais são as dificuldades que a gente está enfrentando com os cuidados paliativos frente a esse cenário de coronavírus. E na sexta-feira a gente vai fechar com uma live com um tema não mais tranquilo, mas um tema que foge um pouquinho dessa área de coronavírus. A gente vai trazer a professora Renata Gueral, que é a nossa professora de várias pós-graduações, exatamente falando sobre a parte de nutrição, como que a gente consegue fazer uma nutrição adequada dentro desse período, tá bom? Então deixa eu só ver aqui que o professor Matheus Esquivel acabou de... Só enviando aqui para o professor Matheus Esquivel, a gente só está ajustando esses detalhes aqui da transmissão e a gente já começa, tá bom? Quem for entrando,
Fala a cidade, da onde é, e se quiser já ir mandando a sua pergunta, mandando a sua dúvida, eu já vou direcionando os esquivos, tá ok? Fala, meu rei, tudo bem? Olá, amigo, tudo bem? Como é que tá? Só pra gente Tudo aqui. testar, pessoal, áudio e vídeo do professor Aí. Matheus Esquivel, tá ok? Dá um retorno pra gente. Matheus, se Oi, apresente, por boa noite. favor, meu amigo. O certo é você me apresentar, né? Tá errado. É. Bom, galera, boa noite. Me chamo Matheus Quivel, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória e fisioterapia em UTI. Há 12 anos, sou formado em Xavier Procurando Graça. E há cerca de 10 anos trabalho com UTI, dizendo que é meu fã, esse cara é um canário. E há 5 ou 6 anos me dedico mais a estudar e aprofundar os estudos em treinamento muscular respiratório. Agradeço muito ao professor Paulo Campos, foi um cara que me deu muito apoio logo depois do curso em São Paulo, vou levar o curso para Campinas. Né? Então, agradeço muito, Paulo, o seu convite para essa live. Na verdade, para nós é um prazer. O nosso intuito, como eu estava comentando com o pessoal, é dentro desse mês promover o máximo de ciência, o máximo de disseminação de conhecimento aí para todo o pessoal. E a gente está tendo aí o cuidado e o carinho de selecionar pessoas que têm muito a acrescentar para a nossa profissão. E você, com certeza, é um desses profissionais. Já vi que você trouxe um tema polêmico com uma camisa polêmica, né? Mas tudo bem. Camisa Na maravilhosa. verdade, eu já vou abrir essa live, até porque a gente tem 1 hora de live, porque depois de 1 hora o Instagram já derruba a live, então a gente tem aí 53 minutos para poder conversar. Então já vou começar já logo com um tema polêmico, com certeza o pessoal vai mandar muita pergunta, a gente vai ter muita coisa para debater ao longo dessa 1 hora, que é qual que é o papel do fisioterapeuta respiratório frente a esse cenário de coronavírus? Vamos começar com uma Primeiro, coisa assim, bem leve, bem tranquila. primeiro agradecer a galera que está entrando aí e brincando com a camisa. A intenção de fato é essa, que vocês interajam, e não seja aquela live extremamente formal, com livros ao fundo, como se eu fosse um leitor voraz de vários livros, absurdamente. Não é essa a imagem que eu quero que vocês tenham de mim. E ser uma pessoa comum como vocês, que tem um foco maior numa área específica da fisioterapia e que torce para um clube de coração e acha bacana mostrar essas particularidades. Agradecer ao Xavier, que várias vezes aí me elogiou, eu que agradeço. Sou muito grato a ele pela amizade, inclusive. Os elogios dele são todos suspeitos, que fique bem claro. Tá? Bom, quanto a essa pergunta do professor Paulo, já criando um problema, né, Paulo? Só me lembra a pergunta toda aí, porque eu acabei me passando aqui. Me diz aí, lembrei qual é a pergunta em relação ao Covid. Isso, com relação ao papel do fisioterapeuta respiratório, eu tenho recebido muitas mensagens do pessoal perguntando assim, Paulo, mas e aí? A gente vai atuar nesses hospitais de campanha, a gente vai atuar nas UTIs, a gente vai atuar nas enfermarias? Qual que é a perspectiva da atuação do fisioterapeuta nesse novo cenário que a gente está se deparando? Paulo, temos em vista uma prática hoje que é baseada em evidência. Nem sempre temos evidências para tudo, né? Afinal, eu costumo dizer que se quiséssemos evidência para tudo, a fisioterapia respiratória não estaria da forma que está na UTI. Porque a evidência de fisioterapia respiratória na UTI é bem baixinha. A fisioterapia motor, modulação precoce, sim, é nível de evidência B. Então, o que a gente tem que ver é que, por vezes, os trabalhos, os estudos, têm metodologia ruim e, desse modo, os resultados são ruins também. Mesmo quando a metodologia é ruim e os trabalhos são positivos, ela não tem valor nenhum o trabalho. Então, hoje, o que se quer que se discutiu nos documentos saiu da China e na Austrália? Que o fisioterapeuta não é para atender todos. Você precisa estratificar quem você vai atender. Então, estar no hospital de campanha não quer dizer que você vai atender todos os 100 pacientes que estão lá internados. Vai ter paciente, inclusive, até internado sem oxigênio terapia complementar, simplesmente que era idoso. Você já viu que a mortalidade é absurdamente alta em idoso. O Ministério da Saúde disse que tem um tixotropismo
para o idoso. Então, ele pode estar lá, mas não precisa da fisioterapia naquele momento. Então, eu achei bacana que o documento da Organização Mundial de Saúde falou foi o seguinte, para a gente definir quem a gente deve atender. Um dos critérios é pacientes que, por exemplo, têm uma doença neuromuscular, ou seja, tem um déficit para tossir. Então, aí a gente tem que estratificar isso. Mas vou voltar um pouco antes de dizer isso, que eles chamam a atenção seguinte, tem que ser fisioterapeutas que já tenham treinamento em fisioterapia UTI e treinamento de fisioterapia respiratória nesse momento. Não tem como recrutar qualquer profissional. Primeira coisa que eles citam logo no início é que precisa ser pessoas experientes. Tá? Outra coisa bem interessante é que esses pacientes têm que ter, de fato, uma consolidação, ou seja, algo que seja resolvível pelo fisioterapeuta. Consolidação, provavelmente ele chama atenção para uma atletasia, ou essa área de consolidação é uma área, Paulo, que vai ser meio que pode levar, a gente sabe que é uma infecção viral, predispõe a infecção bacteriana por desnudamento do epitélio e a membrana basal não dá conta de se recompor e por vezes coexiste infecção viral e bacteriana. E se tem a consolidação ali é um meio de cultura para que bactérias cresçam. Então, se a gente tem alguma conduta, alguma técnica que melhore aquela ventilação regional, que seja feita. Mas, repito, aí eles começam a chamar a atenção. Consolidação, bacana. O outro critério que eles chamam a atenção é doença neuromuscular, como eu falei, paciente com tosse débil, paciente com patologias prévias, com histórico de ser multissecretivos, polissecretivos. São outros pacientes que você sim vai ser sua prioridade. Aí, por fim, eles chamam também a atenção para se encontrar uma raquimedular, ou seja, pessoas com tosse débil, que tenham fala úmida, voz úmida, eles chamam isso no documento. Então, vamos ter pique flow para todo mundo? Rafael, a Bruna acenando ali, Roberto já acenou. Não vamos ter pique flow para todo mundo, a história de campanha é regime de guerra, e então nós temos que ter, de fato, o olhar clínico crítico do que fazer. Esses pacientes, a gente sabe que vai dar um maior trabalho para o seu terapeuta, então ele tem que ser o foco, o cerne. Então, vamos estar na sua campanha? Vamos. Atendendo todo mundo? Não. Estratificar quem merece ser atendido. O outro critério é oxigênio terapia. Se estiver saturando maior que 90, 5 litros é recomendado pelos americanos e chineses e a sobrafia de um bom documento de 6 litros por minuto. Não é para a gente atender. Não precisa. A doença leva a uma lesão na via aérea periférica, que leva a hipoxemia, que vai demorar a resolver. Então, não é para a gente atender antes não, nesses critérios acima, nessa saturação menor que 90, com 5 a 6 litros. Então, repetindo, estratificar é o caminho da fisioterapia, que isso sirva de lição para todo sempre. Nem todo paciente precisa de fisioterapia respiratória. Vamos estar em emergência, pacientes internados em unidades como se fosse de internação, e alguns UTI. Esses de UTI, e vai ser uma outra questão que provavelmente eles vão estar entubados, ou pacientes bem mais graves do que os que estão na emergência ou na unidade de internação. Mas o foco nosso é, repetindo, paciente DPOC, trauma raquimedular, doença neuromuscular, tosse débil. Depende do diagnóstico, Paulo, tosse débil. Se for uma tosse débil, uma voz úmida, esse paciente sim tem grande risco e merece ser atendido para fisioterapia respiratória. Perfeito. Eu acho que você tocou num assunto que a gente já vem discutindo bem antes desse cenário, né? Que é a questão da avaliação adequada, a questão do profissional, ele saber identificar qual é o paciente que demanda um atendimento, qual é o paciente que demanda um acompanhamento. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Existe uma diferença de você atender o paciente e você acompanhar o paciente. A gente não está falando que o paciente que está lá em oxigênio terapia, está com uma saturação alvo de 92, 94, você não vai acompanhá-lo. Não tem necessidade do seu atendimento. Você vai fazer acompanhamento, você vai fazer o monitoramento desse paciente. A gente tem recebido muitas mensagens do pessoal falando assim, como a gente vai dar conta de atender todo mundo? Eu falei assim, mas o errado é você achar que você vai ter que atender todo mundo. Né? Eu acho que você tocou aí no ponto que é principal, a gente ter essa capacidade de estratificar e traçar linhas de atuação. Só aproveitando, mandando um abraço para a Kátia. Kátia, fisioterapeuta lá de Angola, que sempre acompanha os nossos trabalhos, inclusive esteve presente numa das jornadas de fisioterapia hospitalar que a gente fez aqui em Campinas. Um abraço, Kátia. Pessoal que for entrando, se quiser mandando a sua pergunta, pode ficar à vontade, tá bom? Xavier colocou ali, ó. Lê aí, Paulo. Xavier colocou. Não apenas no Covid. Exatamente, mas em todos os pacientes devem ser estratificados e daí atender ou não. Exatamente, eu acho que
a gente tem que tirar lições de todos os cenários, né? Eu acho que esse cenário mais, digamos assim, catastrófico, esse cenário de pandemia, veio trazer uma reflexão para nós profissionais de qual é o nosso papel dentro do hospital, né? Qual é o nosso papel dentro de uma unidade de internação. E agora a gente vai ter que cada vez mais pensar no o que nós estamos fazendo lá dentro e não só o porquê nós estamos lá dentro. Dentro disso que você comentou, Matheus, identifiquei que esse paciente, então, fiz esse primeiro filtro, essa primeira triagem desse paciente, identifiquei que esse paciente ele é um paciente com uma tosse não eficaz. Né? Quais estratégias a gente pode lançar a mão para poder atender esse paciente? Boa, Paulo. Excelente questão. Uma boa pergunta que me inquietou nos últimos 3 dias. Estamos com outros colegas, inclusive o Xavier faz parte disso, escrevendo documento para referenciar os profissionais e dá muita dor de cabeça, porque uma coisa é recomendação, que é a minha opinião de especialista. Outra coisa é a evidência do tema. Então, no Covid nós temos um problema. A capacidade de disseminação do vírus é absurda e as técnicas de fisioterapia respiratória vão potencializar a disseminação. Então, a gente já perde aí de cara um incremento de volume corrente ou utilização da PIP com ventilador mecânico. Então, para deslocar a secreção com essas duas técnicas, nós não vamos conseguir. Eles não vamos voltar às bases da fisioterapia, que é desde a tosse técnica, acredite, isso está na recomendação chinesa e da Organização Mundial de Saúde, passando até pelo shaker. O shaker volta à tona, eu sei que não vai ser viável, muita gente na live vendo aí, não vai ser viável ter um shaker para cada um, lógico, isso, do ponto de vista de Brasil e provavelmente de mundo, isso não é viável pelo custo que isso causa, mas é o que pode ser feito, porque o shaker funciona com fluxos mesmo baixinhos, a capacidade de deslocar a secreção mesmo fluxo baixo, e esses pacientes citados anteriormente terão fluxo baixo, seria uma excelente indicação, porém, não é viável, não é factível, do ponto de vista financeiro não seria bom. E aí nós temos outros grandes problemas e questões. Os hospitais de campanha da gente, aí eu não sei, o pessoal que trabalha em São Paulo, ou mesmo no interior de São Paulo, está tendo muito mais hospital de campanha que aqui no Nordeste, por exemplo, a gente. Vai ter algum leito com pressão negativa, né? Os pacientes vão ficar num quarto isolado, de fato, eu vou fazer a fisioterapia do lado de fora, como alguns países estão mostrando, que nem se entra. Se sim, isso facilita um pouco, porque se é possível você ensinar alguma técnica que ele faça lá dentro, enfim, mas toda a técnica de fisioterapia nesse momento é trazer problema. Então, repetindo, tosse dirigida seria a primeira linha de escolha, por mais que a tosse fosse ineficaz, mas de algum modo teria a forma de orientar, potencializar isso, como a gente faz em cirurgia cardíaca, pedir para abraçar o travesseiro, ou fazer a flexão do tronco para a potência ser maior da tosse. Segundo, a terapia com shaker, sei que não é viável, mas é o que a gente pode fazer. E por fim, se for em quarto privativo, com pressão negativa, aí sim você pode tentar outras estratégias, inclusive a ventilação não invasiva, utilizando para aumentar a volume corrente ou pipa deslocar catarro. Mas estamos numa sinuca de bico, Paulo, infelizmente, frente à capacidade absurda que o vírus tem de se preservar nas superfícies inanimadas e de disseminar. De fato, a fisioterapia respiratória vai estar aí no sentido, a meu ver, maior nesses pacientes da internação e de emergência, de vigiar a piora da função da oxigenação e da função muscular ventilatória. Apesar de, Paulo, nenhum dos dois documentos trazer a frequência respiratória como algo mandatório para a gente intervir, eu tive muita vontade de colocar a frequência respiratória maior que 24, em alguns documentos que eu já li, não relacionados ao Covid, maior que 30, porque já é sinal de grande aumento de trabalho respiratório. Entendo que vai ter uma fibrose, entendo que vai ter uma lesão, mas eu colocaria a frequência respiratória como um valor, um parâmetro objetivo para que o seu terapeuta avalie. Tá? Então, vou resumir o que eu falei: tosse dirigida, terapia com shaker, se quarto com isolamento, se quarto privativo, com pressão negativa e todos os aparatos necessários e risco mínimo para contaminação da equipe profissional, pode-se sim utilizar condutas de pressão positiva. Legal. Eu iniciei a nossa conversa exatamente por esse cenário, que são os hospitais de campanha, ou até mesmo os cenários de internação, que a gente sabe onde vão acabar sendo alocados os profissionais com menos experiência, né? Com aquele profissional que não tem tanta vivência dentro de uma UTI. A gente sabe que vários profissionais estão sendo selecionados, né, para hospitais, seja hospital de grande porte, hospital de pequeno porte.
Então é natural que exista essa insegurança. Até já vou aproveitar, gente, eu postei um vídeo aqui na nossa página, mas vale reforçar que essa é a resolução, a portaria 639, que foi publicada hoje no Diário da União. Aquilo não é um cadastramento para convocação de trabalho, tá? Aquilo lá é um cadastramento para Boa. treinamento. Ah, igual eu vi uma vez, ah, mas se está treinando é porque vai convocar todo mundo. Eu falo assim, toda vez que você entra no avião, você recebe treinamento de queda de avião, nem por conta disso o avião cai Exato. todas as vezes, né? Então, Exatamente. existe uma diferença entre você treinar e capacitar e deixar a população, no caso, os profissionais, habilitados, principalmente sabendo quais são os protocolos, do que, ah, é igual eu recebi mensagem, Paulo, mas se eu for para uma UTI ter que ventilar um paciente desse, o paciente vai morrer. Você não vai para uma UTI ter que ventilar esse paciente, né? Existem profissionais que vão ser dirigidos para isso. Óbvio que vão se abrir outras frentes, como frente de triagem, frente de monitoramento, igual a gente comentou, vão ter pacientes que não vão precisar do atendimento, mas vão precisar ser monitorados. Então, pode ser que chegue a um ponto, caso a gente atinja níveis alarmantes de internações, que talvez isso precise de um número maior de profissionais, né? Mas então, calma, né? Não vai todo mundo aí, né? Porque você fez um treinamento online do Ministério da Saúde que você vai estar apto para poder atuar dentro de uma UTI, né? Então, acho que isso que vale a pena a gente ressaltar, né? É, Concordo. o que, deixa eu ver o que o pessoal está mandando. Você falou de ser especialista, porém nós, no atendimento ambulatorial, fomos recrutados para ajudar no hospital. Isso aí é o risco Sim. nosso e do paciente, mesmo que seja para enfermaria. É o que a gente, eu acho que acabou de comentar, né? É um risco se a gente fizer condutas que não têm respaldo ou que a gente não tenha entendimento de qual é a repercussão dela, né? Eu acho que o professor Matheus acabou de dar aí um direcionamento muito legal para vocês que vão estar na enfermaria. A Mirella também mandou um joinha. A Mirella participou Ó, já de Paulo, alguns eventos nossos, é só lhe coordenadora lá interrompendo. do Hospital de Tapetininga. Oi? Bacana. Só lhe interrompendo, a Cris pergunta no final assim: você teria algum documento para nos proteger? Isso, eu tô chegando nela. Pode já ir Bom, respondendo. então, Cris, o que se tem hoje são duas recomendações chinesas e da Organização Mundial de Saúde, né, que fala sobre o fisioterapeuta, pelo menos o que vai estar no front mesmo, ele ser um especialista respiratória e ou UTI. Tá? Então, seria o documento para lhe dar respaldo da sua queixa e de sua crítica. Né? Para lhe proteger, eu não sei em que sentido. Tá? Se é legal, se é para você não estar lá, e de fato eu não sei o que você quis dizer. O que a gente tem, na verdade, a maior defesa que nós temos é a nossa própria avaliação, né? E o próprio prontuário do paciente, né? Eu acho que nesse momento é igual algumas pessoas falam assim: ah, o hospital está me obrigando a atender. Ele não pode te obrigar a atender. Você é profissional de primeira linha, você é profissional que tem capacidade e que tem respaldo legal para poder avaliar o paciente e definir a sua conduta, né? Então, eu acho que nesse ponto, sua maior proteção acaba sendo a sua evolução no prontuário mesmo, né? A Letícia, se o físio já teve Covid e retornou ao trabalho, tem algum problema ele atender um paciente com Covid? Se tem risco de ter novamente o vírus? É uma pergunta perfeita, Letícia. Você pegou pesado aí, viu? Isso não se faz. É como todo vírus, Letícia, né? O Covid, uma vez você adquirindo ele, você vai ter células específicas que criaram imunidade. Você pode ter sim contato com o vírus, com a cepa que sofreu mutação, que fique bem claro, é um vírus, a gente aprendeu isso no ensino médio, ele sofre mutação. E você pode sim ter contato com outra cepa de outros pacientes, porém sua resposta imune já vai ser mais potente. Me preocupa, sim, Letícia, se você entrar em jornadas múltiplas de trabalho, em vários hospitais, de fato, sua imunidade baixando por excesso de trabalho, por uma alimentação péssima, noite de sono, sim. Você pode ter uma recidiva da infecção, sim, provavelmente de outra cepa, muito mais agressiva, inclusive. A gente não pode dizer que você não vai ter novamente a infecção pelo vírus. Isso aí seria leviano, mas recomplexa que seria mais bacana um infecto responder. Espero ter respondido a como tem. Legal, vou acompanhando aqui. O pessoal está mandando muita pergunta, eu estou tentando acompanhar todos aqui. Já vou ler a pergunta da Juliana, deixa eu só ler os outros comentários. A Kátia deixar os profissionais treinados de prontidão, isso é muito importante.
É, Cadê aqui? Vamos então agora entrar nessa pergunta. Posição prona. Ela pergunta se a posição prona pode ser utilizada nesses pacientes. Bom, vou dar um abraço para a Nara. Nara foi minha aluna, mas hoje em dia é uma profissional de mão cheia. Creio que é uma honra ter sido professor da Nara. Veja, Gabi perguntando sobre Sara, né? Ó, Gabi, você falar que Sara é algo simples já é complicado, né? Se resume a Sara porque de fato o pulmão sofreu uma injúria absurda, está com uma lesão muito grave, precisa de ventilação mecânica, e se foi classificado pelo médico plantonista como Sara, é uma situação que requer muito cuidado de toda a equipe, inclusive da ventilação. Só que, inclusive um colega meu aqui da Bahia, Paulo, falou uma coisa bem interessante no post dele, Giovanni. Gente, a Sara é, não é muito diferente das outras Saras, porque essa confusão do que fazer na Sara é ventilação protetora, pronar o paciente, sim. E eu achei bacana a coisa que o Amato também falou, Paulo, que eu sei que muitos colegas ficaram de queixo caído, que é o que defendo há tempos. O paciente, Paulo, segundo a experiência dos colegas dele médicos dos países, tem a compacência estática, a mecânica de 40 a 60 ml por centímetro de água, ou seja, a mecânica boa. Ele falou que não vê com bons olhos o uso de pipis altas, pacientes com pulmão tão bom. Então isso quebra as pernas do seu terapeuta que ventila a doença, que não dá o diagnóstico funcional. É um paciente com paciente estática de 10, de 8, tudo bem. Com paciente estática de 40, com hipoxemia, é porque está hipoxêmico. Parece que a lesão se dá na periferia do pulmão, ou seja, todo o resto parece íntegro. Então a hipoxemia se dá porque na área de troca tem uma lesão. Né? Então, assim, o ajuste da VM é fino, é algo nobre, Gabi. Inclusive, teve um post de uma colega do Rio, num grupo que eu faço parte, que existem locais do mundo que não tem fisioterapeuta, não tem equipe preparada, melhor dizendo, para gerenciar a ventilação mecânica de tantos pacientes. Tantos pacientes graves, né? Então, nós estamos na vanguarda em saber fazer esse ajuste. Tá bom? Isso aí. Ele perguntou sobre prona. Isso, perguntar sobre prona. E aí, esses pacientes, a gente. Qual que são os critérios para poder pronar esse paciente? Ó, Paulo, vou ser sincero, até o Xavier tá aí, ó, avisando, respondendo as perguntas, ele não aguenta, mais forte que ele, é típico de professor. A posição prona, uma vez diagnosticado SARA, evidenciado SARA, a tomada de decisão tem que ser multiprofissional. Não adianta o médico diagnosticar SARA, o fisioterapeuta ter experiência pronar, nem equipe de enfermagem, que o risco de ter um evento adverso é muito maior. Então não vale a pena, então tem que ser algo da equipe. A equipe está capacitada para pronar, que eu faço, né? Hipoxemia refratária, relações baixas, paciente com diagnóstico clínico do médico de SARA, prona. Se o problema é a resposta, né? Espera ser uma resposta rápida. Caso não haja resposta, não faça. Eu confesso que não estou atualizado com relação a SARA, principalmente SARA no Covid, que a meu ver vai seguir o mesmo padrão, Paulo, de SARA dos outras doenças. Como eu disse, a gente não trata a doença, a gente trata o impacto funcional dela. Se existe um protocolo já para doentes com o pulmão altamente lesionado, inflamado, mantém-se o mesmo protocolo. O que se está aprendendo é que esses pacientes tendem a melhorar. É uma infecção viral que tende a melhorar. Afora isso, a gente sabe que a mortalidade de SARA é muito alta. Né? Então, nós temos que fazer o máximo de cuidado possível e ter paciência com esse pulmão. Faça as palavras de Amata minha. Ventila esse paciente como se fosse um paciente grave cirúrgico, mas que não tem nada no pulmão. Porque a capacidade dele é tão boa que é similar a um pulmão que não teve injúria. Então, nós temos que começar a parar de tratar a doença e de ficar tarados pela doença, assim, do impacto que ela traz. Essa seria a minha mensagem para a colega. Eu acho que você tocou num ponto que, bom, na verdade, a gente já se conhece há pelo menos, acho que uns 3 anos já, né? E a gente vem sempre debatendo isso em cursos, em conversas, que o fisioterapeuta ele tem que tirar essa ideia de protocolo para doença, né? Então, Isso. ele tem essa ideia de que, mas e o que eu faço no lesado medular? E o que eu faço no Exatamente. DPOT? E o que eu E, faço no asmático? Meu amigo, você tem e, que avaliar. Às vezes você tem um asmático que tem uma mecânica pulmonar que não é o padrão de um asmático, né? Às vezes você exatamente. tem um paciente que está com uma SARA, só que, como foi mesmo relatado, que tem uma mecânica que
é diferenciada. Então, o que a gente precisa, e até já vou falar entrando aqui numa pergunta que a Thaís fez, o que dizer de profissionais que não são especializados, porém são recrutados para realizar esses atendimentos? Eu vejo com muita preocupação, né? Porque eu falo, a gente está indo agora para a nossa sexta turma de pós-graduação hospitalar aqui na instituição, e a gente tem cada vez mais batido na tecla do quão importante é a atualização, do quão importante é a capacitação, do quão importante é você saber o que você está fazendo. Em alguns momentos até eu chego a falar para o aluno, eu prefiro que você não faça nada do que faça algo que vai piorar o paciente. Né? Então, Exatamente. eu acho que o manejo hoje que a gente está vendo nesses pacientes de COVID é exatamente isso. Se você não sabe o que fazer na ventilação mecânica desse paciente, coloca em parâmetros de ventilação mecânica protetora e deixa esse pulmão simplesmente ser ventilado. Não fica tentando, eu vou recrutar, eu vou diminuir a PIP, eu vou ver como que Exato. está a complacência. Se você não tem habilidade para isso, se você não tem Exato. Concordo. conhecimento para isso, deixa esse pulmão ser simplesmente ventilado e ele se readequar. O que você acha disso, Matheus? Concordo plenamente, Paulo. Acho que eu penso que é, se você não tem, não só para ventilar um paciente com SARA, se você não tem segurança em realizar dada conduta, faz o mínimo possível para ter o maior benefício ou não faz nada para não fazer malefício. Concordo plenamente. Vou mandar um abraço para a Clau, que é uma argentina que esteve aqui na Bahia algum tempo atrás, até hoje a gente mantém uma amizade muito bacana. O Xavier fazendo drama aí, Paulo, dizendo que vai ficar quieto. Imagina, Xavier. Suas contribuições são deveras importantes. Continue fazendo, porque eu e o Paulo não vai dar conta das perguntas. E você sinta-se à vontade para responder pela gente, para o pessoal não ficar aí zangado comigo e com o Paulo. Concordo plenamente, Paulo. Eu costumo dizer que existe muito desejo do fisioterapeuta de ventilar um paciente com SARA. Eu vi poucos na vida e minha experiência de mais morte que vida, 90% dos pacientes que eu tive de SARA morreram e não foi por questões ventilatórias, não foi por hipoxemia e hipercapnia, foi disfunção múltipla de órgãos do sistema. E eu vou lançar a provocação, que eu sei que isso vai render bastante. Já é a segunda pergunta de SARA. Eu vou perguntar a todos que estão aqui presentes. Com que frequência vocês veem SARA? SARA é entidade rara. Vocês estão estudando a exceção à regra. Minha pergunta é, quantos pacientes vocês atendem que saem do hospital com uma fraqueza adquirida na UTI, sai com sequela motora e respiratória subdiagnosticada, porque você não avalia a PI máxima na alta, você não orienta a fazer exercício nenhum ventilatório na alta, mas é sempre a TARA, pela exceção à regra, que é a SARA, que tem alta mortalidade. Reflita um pouco. Eu vou até pegar o gancho que eu lembro quando eu estava conversando com um ex-aluno, uma ex-aluna minha, na verdade, na época de graduação, e ela falava assim, viu, mas eu na faculdade eu vi muito pouco sobre o atendimento ao atleta de alto rendimento do futebol. Eu brinquei com ela, falou assim, quantos fisioterapeutas você conhece que trabalham em clubes de futebol, né? É a mesma coisa, eu acho que pegando esse exemplo para a questão da Sara. A gente está, às vezes, dando uma atenção para uma particularidade que vai ser 1, 2% dos nossos pacientes dentro do período de internação. E às vezes você tem uma atenção para esse paciente extremamente demasiada e você tem, às vezes, pacientes que você poderia efetivamente dar um recurso terapêutico muito mais efetivo com ele, onde você acaba não dando tanto Pois é, essa atenção para pois ele. é, Né? pois é. Olha lá, o Xavier, 4 em 18 anos. Isso porque Pois é. um cara que está dentro do hospital diariamente, né? Imagine, imagine. Não, é absurdo. Quando eu vou nos cursos que eu pergunto quantas áreas você vê no ano, é 4, 5. Não passa disso. Quantos morrem? 3, 4. Entendeu? Eu acho que, como você mesmo já comentou, eu acho que a gente tem que estar muito mais atento aos pacientes que têm distúrbios de tosse do que esse paciente que Pois é, pois é, evolui para isso, né? Eu falo, pois é um é. grupo de pacientes muito maior, é um paciente que depende muito mais da gente, é um paciente, por igual você falou, o paciente com SARA, ele vai evoluir a óbito por falência de múltiplos sistemas. O que nós, terapeutas, podemos fazer com isso? Nada. Agora, um paciente que tem déficit de tosse, que está entrando com processo de dispneia, que está gerando um aumento de secreção, que não consegue expectorar, que aí começa a ter, inclusive, alterações fonatórias por conta dessa dificuldade ventilatória que ele tem.
Por que não dar atenção para isso? Por que a gente não estudar mais esses tipos de paciente, né? Pois é, Paulo. Pois é, essa foi uma coisa interessante, a alteração de voz, de fala, né? O paciente que, inclusive, está na diretriz da Organização Mundial de Saúde. Você percebe a voz úmida. A voz úmida seria aquela voz que já tem secreção, salivação, ele não consegue expectorar. Antes eu quero falar aqui, dar um abraço para o Jorginho, que é Jorge Freud, lá de Santana de Jesus, um grande parceiro. O Diógenes bem enrolado aí. E o Xavier vai na canela, né? 4 pacientes em 18 anos. Eu trabalhei no hospital chamado aqui Otávio Mangabeira, Paulo, que é o Sogtórax, durante 3 anos e meio. Sogtórax. Só tem asma de CO2 de 100, tuberculose multiresistente, várias sequelas de BK nos pulmões, e vi, nesses 3 anos e meio, 4 pacientes com SARA. 4 pacientes ficaram 1, 2, 3 semanas ventiladas, grave, pipi alta, calculando aquelas variáveis todas, e dialisando. Né? E quando foi falecer, veio falecer de outro motivo que não ventilatório, é óbvio. Deixar claro aqui que sabemos que a inflamação no pulmão vai levar a inflamação sistêmica do corpo inteiro, e quanto menos inflamado ele, menos vai contribuir para a inflamação. Não estou desmerecendo manter ventilação protetora, longe de mim dizer isso, as evidências estão aí para isso. Longe de mim defender David Pressure, também sinta-se à vontade. Longe de mim defender melhor PIP, melhor complacência, como você queira fazer. Só estou dizendo que esses pacientes não são a regra, são a exceção. E quando aparecem, faça o correto, baseado na evidência, ligue para o colega, fale em grupos, faça o melhor possível. Mas saiba, não vai morrer por hipoxemia nem por capnia, vai morrer por outras causas. Tá? Então, assim, mandar um abraço para o Cristiano também. Tem um aluno, acho que o Rafael já formou, Paulo, perguntando alguma coisa aí sobre medicação. Isso, deixa eu já puxar aqui, ó. Quais as consequências do uso do bloqueador muscular nesses pacientes? Rafael. Pois é, Rafael, eu confesso a você que eu, quando formei logo, trabalhei no hospital geral, todo o estado deve ter um hospital geral, né, que chama-se HGE. Há 2 anos atrás era comum ter bloqueador neuromuscular em bomba. Era muito comum, não era algo ofensivo, não. Depois mesmo o primeiro relato sendo de 2000, se não me engano, desligar a sedação diariamente, né? Suspensão diária de sedação, encontrei em 2007, em 2006 eu estava formando. Isso foi caindo em desuso, porém, na época que eu ainda lia sobre SARA, tem 1 ou 2 ou 3 trabalhos que falam que você pode curarizar por 2 dias, tá? Deixar ele quieto até passar aquela inflamação inicial e depois retirar o bloqueador neuromuscular. Só que eu confesso para você, viu, Rafael, é algo que não sei, com relação à fisioterapia respiratória, você tem grandes considerações. Com relação à motora, com certeza, é danoso, né? Mas eu também não sei dizer se é mais danoso o paciente ficar interagindo mal e levando a mais inflamação e mais pulmão inflamado, que vai inflamar o músculo. No final, minha pergunta para você, Rafael, que você reflita, é como sai esse paciente que recebeu o beta-bloqueador da UTI? Aí você tem que refletir como é que sai do ponto de vista motor, do ponto de vista funcional e do ponto de vista social. Como é que a gente vai reintegrar ele na sociedade? Perfeito. Agora, o Fisiodiógenes gostaria de saber em relação a pós-alta hospitalar. O que temos de concreto de evolução desses pacientes? Se já tem estudo desse tipo de caso? Não, Jorge, não que eu tenha lido. Eu recebi um e-mail da New England, eu me cadastrei lá, então eu recebo os e-mails, isso é muito simples, vai no site, se cadastra. A última leva de e-mail eu não li, né, como é que os pacientes ficam, como é que é a sequela. Afinal, como o Xavier falou uma coisa de 16 a 21 dias, é a ventilação mecânica prolongada, eles inclusive sugerem não tracostomizar, porque eles melhoram após esse período. O impacto funcional, eu chamo a atenção de vocês, talvez vocês verem um livro, um vídeo. Preste atenção, quando for estubar os pacientes de Covid, como é que eles saem da unidade, todos saem de cadeira de rodas, todos saem mexendo um pouco os braços, todos saem mexendo um pouco as pernas, ou seja, por mais que seja pouco tempo de ventilação mecânica, pouco tempo de UTI, perceba como já perde força muscular apendicular, força muscular periférica. E aí eu vou ter que puxar a sardinha do meu lado, né? O diafragma é um músculo como outro qualquer, ele não foi feito para ficar sedado, inclusive. Então, esse paciente sai com fraqueza axial, ele vai sair com fraqueza muscular respiratória. E aí, após 1 ano, tem um estudo que diz que após 1 ano você tem uma PI máxima baixa, você tem um risco de morrer muito maior do que ter uma PI máxima acima que menos 35, se eu não me engano. Então é isso que você tem que chamar a atenção. Além disso, Diógenes, tem outra coisa, a doença está causando fibrose no pulmão. Então a fibrose pulmonar vai causar uma doença que vai levar a um pulmão mais duro, mais rígido, que desse modo vai levar a alguma hipoxemia relativa, ou não, pode ser que a hipoxemia não aconteça no ambiente, mas durante o exercício vai. Então nós temos que
seguir a reabilitação, não precisa de reabilitação especial nenhuma. O paciente que você vai pegar e vai ler. Paciente com fibrose pulmonar, qual é a reabilitação? Esse aeróbico resistido e TMI. Provavelmente, Jones, o que a gente vai encontrar são pacientes que com um perfil de sequela não diferente do que a gente já encontra, né? Porque, na verdade, a característica dele é muito parecida. O que a gente vai ter? Um paciente que teve um imobilismo prolongado, porque até a gente não vai ter profissional para poder fazer essa terapia motora nesse paciente de forma adequada, tá? Isso é uma realidade não só Brasil, mas isso é uma realidade mundo. E como o Matheus Meu já falou, um paciente que com certeza vai evoluir para uma deficiência muscular respiratória com certeza muito grande, né? Até porque em muitos locais tem essa preocupação de deixar o paciente mais sedado, mais curarizado, com um período mais prolongado aí de sedação. Então, com certeza, esse paciente ele vai ter repercussões neuromotoras muito maiores, e aí a nossa condução vai ser bem na frente disso. A Cátia perguntou quais são as sequelas desses pacientes, eu acho que é mais ou menos isso que a gente já comentou. Pergunta da Danizão, Danizão, alguma coisa assim. O Danizão Danilo Nísio. foi aluno da nossa primeira turma de pós-graduação hospitalar. Inclusive, fui orientador da monografia dele, que foi sobre mobilização precoce, e ele já mandou pergunta nisso daí. Ó. Gostaria de saber sobre a Sofreu. mobilização precoce. Fazer ou não fazer pós-fase aguda para não causar uma estabilidade hemodinâmica. O que você chegou a Cara, ver, Matheus, sobre estabilidade hemodinâmica nesses pacientes? quando eu escrevi, Paulo, eu escrevi sobre, só para ela entender, tratamento fisioterapêutico adulto, ou seja, inclui respiratório e motor, em emergência, da internação, e UTI. Só que como tem um colega escrevendo sobre UTI, eu praticamente pulei essa parte. Que é que os chineses, principalmente, fazem documentos, os chineses foram muito questionados sobre a coisa ruim da fisioterapia respiratória. E lembrar a galera que a live é sobre fisiologia respiratória, mas que fique bem claro, fisioterapia, você se forma generalista, né? Não tem por que tanta tara por uma especialidade ou outra. Você é capaz de, com um dado treinamento, como a gente está discutindo aqui, atuar em várias frentes da fisioterapia. Mas o que eu achei bacana deles foi o seguinte, sempre ter como alvo, Paulo, a gente tem o costume de ir o Borg até levemente cansativo, eles sempre vão bem antes. Você tem que ser nível 3 do Borg, de 0 a 10. Tem que ser 3. Ou seja, leve, muito leve. Não deve passar isso. Por quê? A doença está acontecendo ali e a gente não está vendo. Uma doença que ela é extremamente avassaladora, ela tem um curso, por vezes, abrupto. O paciente estava bem de manhã e de tarde está prostrado. Então, não deve se fazer nada que aumente essa inflamação. O exercício ele é inflamatório. Então, recomendo, assim, primariamente, o que o chinês fala, não passar do Borg 3. Só acho estranho, Paulo, que eles falam de 15 a 45 minutos. Aí é inviável. Não tem como, na história de campanha, você fazer 15 minutos. 15 já acho algo bem generoso. Provavelmente a pessoa estava com muito tempo disponível, poucos pacientes, mas ele falou de 15 a 45 minutos. Então, não tem como ser algo leve 45 minutos. Uma outra coisa que ele fala, qualquer sintoma de aperto no peito, epigastralgia, dor de cabeça, visão turva, suspende. Tá? Capacidade de manter equilíbrio respiratório, suspende. Desaturou com o mesmo oxigênio, suspende. E a frequência aí é uma recomendação, até peguei com o Ivens, o colega físico de São Paulo, que você conhece bem, de uma diretriz de mobilização precoce, frequência maior que 30 também eu suspenderia, coloquei isso aqui, né? E o mais bacana ainda, Paulo, que eles batem no peito, até falei isso com o Ivens, o careca. O Ivens, eles estão falando aqui, eles estão dosificando, viu, Ivens? 2 vezes por dia, né, e aguardar uma hora por refeição. Mas o bacana é isso, 2 vezes por dia. Mas não passar do Borg 3, Paulo. Essa é a principal recomendação. O colega está perguntando aí. Teve estabilidade, para. Legal. O Felipe comentando que nós trabalhamos com função e não com doença. Exatamente, é o que eu acho que a gente estava comentando aqui. Ele até fala que vê muitos pacientes aí com H1N1, mas o Covid está levando a fama. Infelizmente, a gente está dentro, dentro de um sistema onde se tem uma subnotificação, né? E infelizmente
a gente não tem essa capacidade de conseguir testar todos os pacientes e estratificá-lo pela doença. Então, acho que vai muito em encontro do que a gente está conversando, né? Não nos preocupa em atender o paciente pela patologia. Vai pela vai pelo quadro dele, vai pela mecânica ventilatória. Eu acho que essa é a grande saída. O Jorge perguntou se essa fibrose será para todos os pacientes. O Felipe foi um colega, trabalhei com ele no hospital, viu, Paulo? Bem Legal, interessado, Felipe, viu? O Jorge, popularmente conhecido como Jorginho, trabalha com reabilitação cardíaca e pulmonar, viu, Paulo? legal. Bom, Jorginho, os casos mais graves, com certeza. Na realidade, Jorge, toda pneumonia que nós temos, infecção do trato respiratório, principalmente no parênquima pulmonar, vai deixar uma lesão, vai deixar um sinal, uma cicatriz lá, que vai ser o maior ou menor, quanto maior for a injúria. Eu estou falando dos casos graves. Os casos graves vai ter uma fibrose que você vai ver numa radiografia, por exemplo. Nos casos mais leves, você vai ver provavelmente uma cicatriz, como eles chamam no diagnóstico de tomografia, uma fibroatelectasia pequena, de pequenas proporções, que não tem repercussão, às vezes, nenhuma na oxigenação. Ou mínima. Isso, talvez, numa criança, por exemplo, que ele vai crescer, o pulmão vai crescer, essa fibroatelectasia pode ser maior, aí tomar proporções maiores. Igual quem tem tuberculose na infância, a caverna cresce junto com o pulmão. Não tem como fugir disso. Então, aí já vou parar de pé de neo, uma criança com Covid, que tem uma lesão mesmo leve, ela pode ter uma cicatriz lá, uma fibroatelectasia, uma cicatriz fibrótica, que quando crescer pode ter uma repercussão sim maior, depende da área, né? A gente sabe quais são as áreas do pulmão que são mais ventiladas, mais perfundidas, então quanto mais próximo disso, maior essa chance de hipoxemia. Então, a fibrose é para todos, é para os mais graves, com certeza. Os outros vão ser subdiagnosticados. Com relação a ele falou H1N1, Paulo, eu falo isso direto, aqui, direto. Eu trabalhei nesse hospital na época da explosão da H1N1. E aí tinha essa triagem, os médicos já atendiam demais, então essa confusão. Só que H1N1, Paulo, transmitia menos, a transmissibilidade dele era menor. Mas os Sim. casos eram do mesmo jeito. Uma gripe mais severa, uma prostração maior. E a mortalidade do H1N1 é infinitamente maior do que o Covid. O problema do Covid, que os colegas fisioterapeutas entendem, que estão aí, ou outras pessoas leigas, como o Rafael estava aí mais cedo, que é advogado, é a transmissibilidade que é muito alta. Desse modo, vai levar muitos casos. Muitos casos significa ocupar muitos leitos de hospital. E o sistema de saúde brasileiro, seja público ou privado, não contempla nem internações de emergência, nem enfermaria, piorou em UTI. Essa é a grande questão. Por isso o desespero. Exatamente. Agora, ó, é óbvio que não tem como a gente fazer uma live com você sem a gente tocar no ponto de treinamento muscular respiratório, né? Por que Inclusive, será? é, inclusive a gente está na expectativa aí da sua terceira vez aqui em Campinas com a gente, né? Ô, rapaz. Com o curso de treinamento muscular respiratório. Se tudo der certo, as coisas estiverem normalizadas, em maio teremos você Oh, aqui meu Deus. conosco, né? Oremos, oremos. Estamos na expectativa, mas a gente vai atualizando vocês aqui pela nossa página. E aí o pessoal perguntou se é viável treinar a musculatura respiratória desse paciente infectado ainda na UTI. E já vou para uma outra pergunta que é do mesmo tema. Qual tipo de intervenção eu posso realizar com a finalidade de trabalhar a musculatura respiratória nesses pacientes? Bom, Paulo, veja, como eu disse no início da live, muitas pessoas chegaram depois, pelo menos 18 chegaram depois, outras entram e saem, até por instabilidade da internet. Veja, as condutas de fisioterapia respiratórias todas vão ter restrição pela capacidade aerossólicas que elas têm. Seja a tosse técnica, seja a tosse assistida, seja o huff, até o shake, como eu citei no início. Treinamento muscular respiratório vai ter a mesma dor de cabeça. Qual seria a minha sugestão para quem, de fato, quer fazê-lo com o intuito de desmame ventilatório? O paciente ficou aqui, Matheus, 21 dias lá na UTI do Xavier e não sai do ventilador, foi tracostomizado, já passou a fase do Covid. A primeira coisa que eu vou excluir aqui nesse momento, para dar um exemplo, saiu da fase do Covid, já não se encontra mais vírus nele, é utilizar para retirada do ventilador mecânico. Ponto. Se o paciente ainda está na ventilação mecânica, e eu não sei por que razão você quer fazer, mas que seja por profilaxia, afinal, a revisão sistemática de 2015 já fala que treinamento muscular respiratório tem que ser feito entubado ainda, ou seja, para profilaxia que esse paciente evolua para uma ventilação mecânica prolongada, você tem que conectar o filtro que seja o mais capaz de conter esse vírus. Afora, isso vai desconectar. Então, repito, tem que ser num quarto isolado, com pressão negativa, senão você tem que pesar o custo-benefício com a equipe.
Aí vai o Paulo trabalhar com neuro, né? É um paciente neuromuscular, que a primeira crise dele já foi logo com Covid. É um paciente neuromuscular que já é avançadíssimo, que já não sai do ventilador. Quem é o paciente que você quer tirar? Um trauma raquimedular, mas que em casa ele vivia muito bem, tinha, sei lá, tetraparético, o Paulo classifica melhor que eu. E ele tinha uma vida social muito boa. Quem é esse paciente? É um paciente pneumopata crônico, mas que também trabalhava com oxigênio suplementar. Quem é esse paciente que vale a pena se conectar no ambiente, contaminar, o risco de contaminar toda a equipe para treinar esse músculo ventilador? Então, reflitam. Eu não vou dar a resposta pronta. Assim como no curso, aqui eu não vou dar a resposta pronta. Reflitam. O custo-benefício, inclusive, o documento da Organização Mundial de Saúde fala sobre isso. Tem que ponderar o custo-benefício de algumas condutas, inclusive fisioterapia respiratória. Segundo questionamento, Paulo, como fortalecer a musculatura ventilatória com um treino inespecífico? Vocês já fazem isso. Exercício resistido, diagonais de Cabot, Bobat, tudo que fortaleça o abdominal vai estar envolvendo diafragma, porque quem fez o curso sabe. Existem outros músculos ventilatórios que nós não conhecemos na faculdade, como, por exemplo, os paravertebrais, são músculos ventilatórios. Se você fortalece core, se fortalece abdominal, você aceita seu paciente, se faz exercício resistido, ou mesmo a mobilização precoce, sentar, levantar, abdominal, treino de ponte, tudo isso vai estar de forma indireta e inespecífica, fortalecendo o diafragma. Musculatura pedicular forte, diafragma forte. Musculatura pedicular fraca, o diafragma acompanha também. Eu acho que isso que você tocou no ponto é uma coisa muito interessante. O que a gente tem visto, muitos profissionais meio que não sabendo como fazer conduta, porque não está usando a base da biomecânica para poder reabilitar os seus pacientes. Ah, mas eu preciso treinar a parte respiratória desse meu paciente. Igual você falou, óbvio que a gente tem a forma direta de se treinar isso, e ela é óbvio que é muito mais efetiva, porém, uma vez que a gente não consegue lançar mão disso frente a essa dificuldade do aerossol, a gente pode fazer isso de forma indireta, principalmente através, você está rindo do que o Daniel mandou, né? Só tem figura, viu? O Felipe zoando então, a também. gente pode lançar mão disso daí. Vamos lá, com relação. Olha lá, eu temi esses pacientes com essa característica. Eu acho que é exatamente como a gente acabou de falar, né? E não só isso, esse paciente de ventilação mecânica é igual eu recebi, Paulo, vou fazer treinamento muscular respiratório no paciente para poder desmamar ele. Esse é um paciente, o que os estudos mostram e até os números aí têm mostrado para a gente. Esse paciente ele sai da ventilação mecânica, né? Não adianta você falar assim, vou fazer o treinamento muscular para tirar ele com 6 dias de ventilação mecânica. Os estudos mostram que não é para a gente ter pressa para tirar esse paciente da ventilação mecânica. A gente precisa dar tempo para esse pulmão poder se recuperar, esse processo inflamatório. Se esse paciente, você estuba ele precocemente, ele tem que voltar para a ventilação, a chance de você ter um óbito desse paciente é muito maior, a chance de você lesionar esse pulmão é muito maior, né? Então, eu acho que a melhor coisa que a gente tem que fazer é ter prudência. Esse paciente, como já foi dito aqui mesmo na live, é um paciente que não tem nem indicação de traqueostomia, porque não é um paciente que vai ficar aí 2, 3, 4 meses em ventilação mecânica, né? É o período que a gente precisa para poder fazer o tratamento desse paciente, principalmente do manejo bacteriológico, porque ele acaba desenvolvendo alguma característica de infecção bacteriana, conduzir a parte da inflamação pulmonar e estubar esse paciente. Esse paciente fez teste, deu negativo, esse paciente veio para o seu ambulatório, ainda está numa enfermaria, aí você faz o treinamento muscular respiratório, né? Eu acho que a gente tem que ser muito criterioso nessa fase. Tem muita gente querendo fazer tudo para todo mundo, né? Eu acho que agora é hora da gente ser mais direto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Fala da Ingrid. A Ingrid perguntou aqui alguma recomendação para estubar, porque ela está craque em tubar. Um abraço pro Everton aí. E aí? Com relação à Ingrid, coitada, que tá prática, ela deu risada aí, tá prática em tubar. Ingrid, o relato da Itália é catastrófico. Tem aquele vídeo que circula, botei até no meu Instagram, um monte de gente usando um helmet, que é uma máscara sensacional, acho que o Felipe usou no Salvador, a helmet. Tem uma foto, Felipe, se você achar aí, a gente tem uma foto no hospital que a gente trabalhou aqui na Bahia, Paulo, um paciente terminal tomando Coca-Cola na helmet. Palhação, hoje está na moda, né? A gente já faz palhação há muito tempo. Tá? Não sei querer ofender ninguém. Assim,
é catastrófico você esperar na Veni, porque quando você entuba no momento ruim, a gente já sabe isso, nada de novo, então, na boa, Ingrid, não fica triste, não entuba direto e, como o Paulo falou de forma brilhante, eles vão melhorar. Um paciente que está com infecção pulmonar grave, que tem acometimento cardíaco e renal, e agora um estudo que eu li semana passada, neurológico também, tem um tistrotropismo para o sistema nervoso central, então para que tratá-lo desse desconforto? E lembre-se, ventilação significa mais desidratação, a gente exala água, aumenta a barra respiratória, mais inflamação, aumenta a barra do músculo, para que a gente pode sedá-lo e confortavelmente tratá-lo? Legal, já estou vendo, estou direcionando, gente, já para nossas últimas perguntas, que a gente tem mais 4 minutos só de live. Vixe, rápido. Voou já, a gente Caraca. já está com 55 minutos já de live. Caraca. Cadê Não, pena. aqui? A Kátia falando, né, sobre a base biomecânica. O Diógenes falando que teremos bastante trabalho na alta pós-hospitalar com relação ao treinamento muscular respiratório, isso com certeza. Na verdade, isso já é uma demanda que a gente tem dos nossos pacientes de internação. É que ainda muitos profissionais não se deram conta da importância que o trabalho respiratório tem, inclusive para o desempenho motor. Né? Eu Exatamente. estou orientando um trabalho agora que a gente fala sobre o treinamento muscular respiratório impactando no controle postural e da marcha. Porque um Sim, dos sim. pilares do diafragma é a lombar. Né? Então não tem como a Exatamente. gente pensar que esse paciente vai ter uma boa sedestação, vai ter uma boa postura estática se você não tiver uma musculatura que ajude nessa sustentação. Né? Matheus, vou pedir para você agradecer o pessoal, né, que mandou as perguntas. Desculpa se a gente não conseguiu responder todas. Mas queria que você fizesse aí um último apanhado aí. Você tem 3 minutos para poder, se puder resumir a nossa live e dar uma luz no fim do túnel para essas almas desesperadas. O que você poderia falar? Pois é, agradecer primeiro, Paulo, pela oportunidade. É bacana essa época de Covid, confinamento e quarentena, a gente se manter útil e atualizado junto com os colegas como o Xavier, a Lara entrou aí de Brasília, o Jorginho perguntando da PIP, pressão respiratória. Respondo no privado. O pessoal perguntando de pediatria eu não domino, não me arrisco, mas vai ser um documento agora de pediatria. Eu quero dizer a vocês o seguinte: estratificar o caminho não só de agora, que fiquem lições para o futuro, assim como a gente aprendeu a tossir, colocar o cotovelo na frente, assim como a gente aprendeu a usar álcool gel com maior frequência. E fica a lição: a fisioterapia respiratória não precisa atender todos, não precisa lutar por melhor remuneração, mas para isso a gente tem que levar a sério o que a gente faz. Se tem lá um código de fisioterapia respiratória e motor, o paciente não tem indicação respiratória, cobra só o código motor e cobra mais por isso. Porque, de fato, a gente sabe que a fisioterapia motor também vai ter impacto no sistema respiratório. Com relação aos pacientes com Covid que estão na emergência e da internação, estratifica quem precisa, quem merece. Lembre-se que toda conduta de fisioterapia respiratória vai ser dissipadora de aerossol. O paciente era bom que ele use uma máscara, era bom que ele esteja num quarto de pressão negativa, eu sei que isso não é viável. Menos é mais, tosse técnica, se for paciente neuromuscular, trauma raquimedular, paciente pneumopata grave, já com história de muita secreção, e foi incapaz de tossir, isso é muito importante, ele sim merece ser admitido no serviço de fisioterapia. Ele agravando, você já fala com o médico para prontamente tomar medidas clínicas. Não tem heroísmo no caso de Covid, a Itália mostra isso pra gente, que os casos que protelaram entubado deu errado, e a mobilização precoce, como nós já fazemos com muita parcimônia, muita elegância, ainda tem que ser mais elegante ainda, porque eles não podem sofrer tanta inflamação. Eles já estão ali sofrendo um processo inflamatório. Então, a sugestão é de Borg é até 3. Tá certo, gente? Foi uma síntese do que a gente discutiu hoje aí. Um grande abraço a todos que entraram, o pessoal de Angola, o Jorginho, o colega que pediu para o Bahia liberar Gregor para o Palmeiras. Isso tudo vai acontecer. Sejamos positivos. A vacina está a caminho. Gente, obrigado mais uma vez. Fiquem atentos, a gente tem várias lives programadas para vocês, inclusive uma na área de pediatria e neonatologia, que vai ser com o professor Paulo Douglas, que acabou de mandar um muito bom aí para gente. Isso, terceiro Paulo. A gente vai ter uma live com ele. Essa live ela vai ficar salva por 24 horas aqui. Opa. Depois a gente vai disponibilizar ela via link do YouTube, porém essa live não vai ficar aberta, ela vai ser exclusiva para quem acompanha os nossos trabalhos por aqui, tanto pelo Instagram como pelo nosso WhatsApp. Então, depois manda solicitando o link que eu encaminho para vocês, tá bom?
Gente, um Antes abraço. de derrubar, Paulo, deixa eu falar só uma coisa. Galera, nessa época de Covid e tudo acontecendo, os cursos cancelando, tô com assessoria online. Quem tiver interesse, fala no direct, tá bom? Só isso. Um grande abraço, Paulo. Isso aí, gente. Espero te receber aqui em maio. A gente tem Meu sonho, muita figurinha aí para poder meu trocar. sonho. Tomara que dê Espero certo. vocês amanhã, às 18 horas, com o professor Nelson Serrão. E fiquem atentos que logo a gente divulga todo o calendário do mês. Tá ok? Gente, obrigado mais uma vez. Boa noite de quinta-feira para vocês. Um abraço. Matheus, meu Tchau, rei. galera. Um abraço. Obrigado, viu? Bora, Bahia! Exato. Tchauzinho, galera.